Olá, estudantes do curso Tecnólogo de Gestão do Agronegócio. Bom, uma coisa quando a gente vai estar falando de hortifruticultura é identificar exatamente do qual cultura a gente está falando, né? Uma vez falar o nome popular, né, isso causa aí muitas contradições, né, e incoerências. Às vezes na própria abóbora, a gente está falando de abóbora, você não sabe se ela é uma moranga, se ela é uma abobrinha italiana, né? Então, causa muita confusão. Então, existe o nome científico, né? E esse nome científico que nós utilizamos nos relatórios técnicos e artigos científicos para que não ocorra essas contradições no entendimento de qual cultura a gente está tratando. Vamos dar um exemplo. A melancia, que é do reino Plantae, né, da divisão Magnoliophyta, né, da ordem Cucurbitalis, da família Cucurbitaceae, do gênero Citrullus, da espécie Citrullus lanatus. Você não precisa estar falando toda a classificação para estar falando que é uma melancia, né? Isso aqui é para você identificar exatamente de qual planta, né, de qual cultura você está falando. Se você falar somente a espécie, né, já é o suficiente para a gente estar identificando. Notem que a espécie é formada pelo gênero mais um codinome. Então, como é que se lê? Né? Continuando aqui com a melancia. Então, a melancia é Citrullus lanatus, né, Trumbi, Matsumura e Nakai. E como é que se lê? Descrito primeiro, né, esse entre chaves é Carl Peter Trumberger, né, por isso que está entre chaves, e depois ele foi revisado, né, por Ginzo Matsumura e Takenoshin Nakai. Então, Citrullus lanatus, né, descrito primeiro por Trumberger e revisado por Ginzo Matsumura e Takenoshin Nakai. É assim que você identifica exatamente qual é a espécie. Então, a primeira vez que você citar a cultura num artigo científico ou num relatório técnico, você deve colocar o nome científico, né? E após ele colocar o nome vulgar. Ou vice-versa. Entretanto, o nome científico tem que aparecer pelo menos uma vez no texto. E a primeira vez que você cita, você já coloca ele. Por quê? Porque depois você pode estar utilizando o nome vulgar e as pessoas vão saber qual exatamente a cultura que você está querendo, né, reportar. Quem introduziu isso? Né? Então foi Linneu, né? Carlos von Linné. Então existe o nome da espécie, que é formado pelo gênero e pelo codinome. O exemplo aqui é Cariocar brasiliense. Notem que Cariocar é o gênero, né, com a inicial maiúscula, e o brasiliense é o codinome, em minúsculo. Ele está escrito em itálico, né? Toda vez que você vai escrever digitalmente, escreve-se em itálico. Se você for escrever em letra corrida, você deve sublinhar, né? Tipo ali, o Cariocar brasiliense está sublinhado, né, quando você está em letra escrita, né? Bom, os nomes científicos também, né, quando você vai falar, por exemplo, sobre o cajueiro, né, Anacardium sp. Quando você está falando de um determinado cajueiro, mas você não sabe exatamente qual a espécie, né, você coloca sp. Geralmente uma espécie não domesticada ainda, né, de difícil identificação, você pode estar usando. Mas você já sabe que você está falando sobre o caju. A musa, né, que é a banana, né, geralmente existem vários tipos de banana, né, prata, maçã, né, e você não sabe exatamente qual que é, você pode usar musa SPP, né, para indicar que são vários tipos de banana. Bom, e os cultivares, né, existem, a gente sempre vai falar de cultivar, né, de uma determinada empresa ou determinada instituição, né, como é que se deve fazer? A gente usa o nome científico, né, por exemplo, a cenoura, Daucus carota, né, cultivar Brasília. Ou para ser um pouco mais completo, né, Daucus carota Linneu, né, o L ponto, né, cultivar Brasília. Certo, pessoal? Acho que a gente já tem alguma noção do que a gente vai estar aprendendo durante essa aula, e é isso aí. Obrigado.